Oi, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A essa live especial. Elizabeth, seja bem-vinda. Boa noite. Essa é uma live especial que eu vou falar sobre os princípios quânticos e a consciência e a criação da realidade, que são temas exclusivos do meu curso online, A Física Quântica para Leigos, tá? Está com inscrições abertas e o link está na bio. E também tem o grupo do WhatsApp, para que quem tem interesse em fazer o curso, entrar no grupo do WhatsApp, através do link que está na bio. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Rodrigo, Elizabeth. Por isso que eu coloquei o nome A Física Quântica para Leigos. Para as pessoas que não sabem nada sobre o assunto e também para as pessoas que querem se aprofundar e entender melhor essa dinâmica. Entender como funciona isso, como que é essa dinâmica, como que é a aplicação na vida prática, no dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos. Para começar, vocês sabiam que todos, sem exceção, todos nós temos um poder invisível dentro de nós que foi oculto, era oculto de toda a humanidade. E agora, com o advento da física quântica, da mecânica quântica, isso está vindo à tona. Várias pessoas, milhares de pessoas estão divulgando isso. E este poder que há dentro de nós, nós somos capazes de mudar toda a nossa vida, melhorar nossa parte financeira, melhorar nos nossos relacionamentos, a saúde, através desse poder que há em nós. Que há em nós e que muitas pessoas não sabem desse assunto, não têm ideia do que é esse assunto e se isso é verdade. Muitas pessoas pensam que isso é místico, que não é verdade. Então, o que acontece? Eu vou falar um pouco sobre esse assunto hoje, tá? Vou falar sobre os princípios quânticos, alguns princípios quânticos que estão dentro do meu curso online, A Física Quântica para Leigos, tá? Tem vários princípios quânticos, mas o principal é o princípio do observador, que é um experimento dentro da física quântica, da mecânica quântica, e isso foi descoberto há mais de 100 anos atrás. Há mais de 100 anos atrás, que eles, os pesquisadores, os cientistas, eles quiseram saber o comportamento do átomo. Meu computador aqui travou e eu estou aqui meio perdido. O comportamento do átomo, a natureza do átomo, como que era o comportamento? E eles fizeram esse experimento há mais de 100 anos. O que acontece? Nesses experimentos, eles perceberam que o átomos, as partículas e o átomos,
tem natureza dual. Ora ele é onda e ora ele é partícula. E conforme a observação, ele se transforma. Quando está observando, ele se transforma em partícula. Quando a pessoa ou quando a observação no laboratório não está acontecendo, ele é onda. Onda é uma onda de energia. Mas quando começa a observação, ele se transforma em partícula. E tem mais estudos ainda, depois desse daí, que perceberam que o átomo, pode ser onda e partícula ao mesmo tempo no universo. E conforme a observação do observador, ele se transforma. Olha que interessante, gente. Então, tudo no universo não é formado de átomos. Não é átomos, tudo não é energia, tudo não vibra. Então, trazendo para a nossa realidade a observação aqui entra como aquilo que nós interpretamos da realidade, o que nós percebemos, observamos da realidade e conforme aquilo que nós percebemos e interpretamos da realidade, aquilo vai emergir. Seja situação boa ou não. Seja situação boa ou não. Aquilo vai emergir. Como tudo é formado de átomos, e você está observando. Observar é desejar. É desejar. É querer. É você ou não. Ou você odiar. Ou você detestar. É isso que é esse princípio do observador. É aquilo que eu estou vendo na realidade, que eu estou percebendo, estou interpretando e é isso que vai emergir. Por exemplo, vamos supor que você está passando por uma situação que você quer resolver. Está passando por uma dificuldade no seu trabalho. E você não está sendo bem reconhecido no seu trabalho. Você tem isso dentro de você, esse sentimento, que você não está sendo bem reconhecido. Você está observando e interpretando essa situação. É exatamente isso que vai emergir na sua realidade. Isso também vale para o quê? Relacionamento. Vale para o quê? A saúde. Aquilo que você observa e interpreta é aquilo que vai emergir. Perceberam que a gente tem que corrigir os nossos pensamentos? Corrigir aquilo que a gente pensa e sente? Perceberam? Que a gente tem que corrigir isso? Então, você tem que corrigir os seus pensamentos daquilo que você está vendo da realidade. Quando você corrige os seus pensamentos, a realidade muda. Muda o seu ponto de vista. Muda a forma de você ver a realidade. Perceba. Perceba a sua realidade e muda a forma de você observar a sua realidade. Quando você muda a forma de você ver e interpretar a realidade, ela muda completamente. Esse é um dos principais princípios básicos dentro da física quântica. Esse é um dos principais. Você entendendo essa dinâmica, você muda toda a sua vida. Você não olha a realidade com a mesma forma, da mesma maneira. E eu tenho dentro do meu curso uma videoaula só falando desse assunto, do princípio do observador. Como você faz para você mudar a sua realidade através daquilo que você vê e você observa? Quando você corrige a forma de você ver a realidade muda. Vamos supor que você tem uma pessoa que não te traz... você não se sente bem perto dela. Você está sempre em atrito com aquela pessoa. Quando você começa a mudar a forma de você ver aquela pessoa, aquela pessoa vai mudar em relação a você. Ela vai começar a ver você diferente.
Perceberam como que é tudo nós que temos que corrigir aquilo que a gente pensa e sente? Este é o principal, é um dos principais princípios básicos dentro da física quântica. E também tem o emaranhamento quântico. O que é isso, emaranhamento quântico? Eu falo que é com a caixa de Pandora. Esse também é um estudo dentro da física quântica. Que quando duas partículas elas estão emaranhadas ou entrelaçadas, quando elas estão juntas, quando se separam elas, experimento, tá? Quando separam elas, mesmo a distância, anos-luz de distância, o que você fizer com a que está aqui e a outra, elas estão tão correlacionadas que ela sente. Por exemplo, você pode pegar uma moeda, vamos supor que a moeda tem cara ou coroa. Você joga a moeda aqui, vamos supor que apareceu cara. E ao mesmo tempo a pessoa lá do outro lado do planeta também joga moeda. Se aqui apareceu cara, lá vai aparecer coroa. Então, vamos trazer isso para a nossa realidade. Sabe mães que está tão correlacionado, está tão intimamente ligado com o filho, que, por exemplo, se o filho está morando lá no Japão e ela está aqui, e o filho estiver passando por alguma situação difícil, sabe do que está acontecendo, ela sente isso. A mãe sente isso. O que acontece? Isso entre mães e filhos, entre casais de namorados ou casais, entre pessoas bem relacionadas, entre amigos. Quando um passa por uma situação, o outro também sente. Isso o Albert Einstein falava que era o efeito fantasmagórico, é o efeito não local. Por isso que eles descobriram que está tudo interligado, justamente por causa desse emaranhamento quântico. E eu falo que é como se fosse uma caixa de Pandora. Uma caixa de Pandora, e dentro dessa caixa está pecinhas de Lego. E você pega essas pecinhas de Lego e você vai montar essas pecinhas e fazer o que você quiser. Você vai montar a figura que você quiser. Então, dentro desse emaranhamento quântico, nada mais é do que o mundo das ideias. As ideias em nós. Esse emaranhamento quântico. Tanto dentro de nós, quanto no universo. E o que acontece? Quando você acessa esse emaranhamento quântico, entrelaçamento quântico ou campo quântico, é tudo a mesma coisa. Quando você acessa isso através do quê? Da imaginação, você está acessando essa caixa de Lego e você vai montar aquilo que você quer na sua vida. Percebeu? E você traz isso para a sua realidade. Para a sua realidade. E nada está encoberto dentro dessa caixa de Lego. O que você quiser tem lá dentro. O que você quiser tem dentro dessa caixa de Lego. Você pode montar a situação que você quer viver. Aquilo que você quiser viver, você monta dentro dessa caixinha de Lego. Perceberam o emaranhamento quântico, o que você traz para sua realidade? Sabe que a situação, ela pode sumir do nada ou aparecer do nada? Está dentro dessa caixa de Pandora, que é o emaranhamento quântico, ou campo quântico, ou pode ser também chamado de entrelaçamento quântico. Gente, é muito incrível esse negócio dos princípios da física quântica. Eu explico detalhadamente, um por um, dentro do meu curso online. E aqui eu estou trazendo alguns para vocês, para entender como isso é aplicado e o que está acontecendo na realidade. Vamos supor que você queira viver uma situação que você está desejando viver uma situação que ainda você não se envolveu ainda. O que você está fazendo? Acessando esse emaranhamento quântico, esse campo quântico, para você trazer para a realidade. Que eu falo que é o mundo das ideias. Emaranhamento quântico é o princípio do observador, o emaranhamento quântico, e também tem mais o efeito não local.
que eu acabei de falar agora, mas eu vou falar isso aqui separadamente. O efeito não local. Eu vou falar para vocês uma história bem interessante que aconteceu comigo há algum tempo atrás, assim, tem uns 4 a 5 anos atrás. Eu tenho um aparelho que ele detecta todas as deficiências de minerais, de vitaminas, aminoácidos do corpo e ele faz uma leitura completa. Isso é através do software e análise por biorressonância quântica. E quando eu vi esse aparelho, a pessoa mostrou como que era o funcionamento dele, eu falei, eu quero esse aparelho. Eu quero comprar esse aparelho. E naquele momento eu estava sem condição de comprar. E ele era vendido em euros. Eu falei, eu quero esse aparelho. Gente, essa história é tão assim incrível. A pessoa que me vendeu é de Portugal. Ela veio ao Brasil, ofereceu para outras pessoas e eu estava junto. Mas eu fiquei só olhando e falei, eu vou comprar, mas não agora, né? Eu vou comprar ele, mas não agora. E depois a pessoa me chamou, ela não me conhecia, tava lá do outro lado do planeta, né, lá do outro lado do oceano. Ela me chamou, me vendeu o aparelho parcelado, pra eu pagar parcelado quantas vezes eu quiser. Olha que incrível, gente. Ela não me conhecia, não sabia de nada sobre mim, me vendeu o aparelho, me deu, assim, já me entregou o aparelho, para eu ir pagando para ela parcelado, sem ela me conhecer. Eu falo que isso foi uma conexão à distância, porque eu olhei, a pessoa que me mostrou é de Portugal e eu falei, eu quero esse aparelho. Pensei só, eu quero esse aparelho. E a pessoa me vendeu sem saber nada sobre mim, sem me conhecer e confiou em mim. Deixou o aparelho comigo e confiou. Então, este é um efeito não local. Olha, a pessoa do outro lado do oceano fez esse negócio comigo, sem me conhecer. Isso eu digo que é um efeito não local. Muito interessante. Então, esse é um dos princípios quânticos. Dentro desses estudos da física quântica, isso são vários estudos, tem um que é um também muito importante, onde eles perceberam que a realidade, ela não existe sem uma consciência para observá-la. Olha que incrível. A consciência vem primeiro do que a matéria. Olha que incrível, gente. A nossa consciência, a consciência em nós, ela vem primeiro do que a matéria. A matéria não existe antes de uma consciência. Aí entra aquela parte, primeiro de Gênesis, onde que Deus criou o mundo. Façamos lá, haja luz, haja porção seca, haja as plantas. Você percebeu que tem que ter uma consciência para que as coisas se manifestam? Então, esta é uma também das partes assim, muito importante dentro dos estudos da física quântica, da mecânica quântica, que é dentro da física quântica. Olha que incrível, gente. E também esta é uma parte que eu ensino dentro do meu curso online, a física quântica para leigo. A consciência como o epicentro de criação da realidade. Olha que incrível, gente. Que incrível. Você sabendo que a sua consciência que cria a realidade, já falei isso em outras lives, falei na live de anteontem sobre esse assunto, você muda toda a sua realidade. Você muda toda a sua realidade e muda a forma de você ver o mundo. Se eu sei que é a consciência em mim que está criando a realidade, eu vou tomar muito mais cuidado daquilo que eu penso e sinto sobre tudo ao meu redor. Tudo que acontece na minha vida, em todas as áreas. Perceberam a importância de conhecer os princípios quânticos? Como que é importante saber sobre esse assunto dos princípios quânticos? E também entra o poder mental. Poder mental. Quando você conhece os princípios quânticos, sabe que é a consciência que cria a realidade, você vai aprender a controlar, ter um certo controle dos seus pensamentos, ter um certo controle dos pensamentos direcionado para aquilo que você quer. Você tem essa direção. E ao fazer isso, você está o quê? Direcionando a consciência em você
para aquilo que você deseja. A matéria e a nossa mente, os nossos pensamentos são como se fosse um veículo da consciência. A consciência em nós usa o nosso cérebro, os nossos pensamentos, a nossa mente para criar a realidade. Então, nós é como se fosse um veículo físico da consciência em nós para criar a realidade. Perceberam? Deus em nós, o vácuo quântico, o eu superior, a consciência superior em nós é o poder criador que existe em nós. Isto vale tanto para o bem quanto para o mal. É o que eu falei na outra live. A consciência em nós é neutra. É neutra. Não existe o mal ou o bem para a consciência em nós. A mesma coisa para a nossa mente, para o nosso inconsciente. Se você quer sofrer, sofra. Se você quer felicidade, seja feliz. Perceberam? Perceberam que é você que está sempre no comando e na criação da sua vida, da sua experiência de vida? Simplesmente é sempre você no comando da criação da sua realidade. Perceberam? Então, o importante é você organizar os pensamentos e direcionar, para você saber direcionar exclusivamente para aquilo que você quer. Por que a gente não consegue, geralmente não consegue realizar os nossos desejos? Porque você está com o pensamento em uma direção e com o sentimento para o outro lado. O que está acontecendo? Está sem alinhamento. Quando não há alinhamento, não há manifestação. O nosso corpo físico, as nossas emoções, elas são como freio. Porque imagina se tudo que a gente pensasse negativo, de ruim, se manifestasse na nossa vida. Perceberam? Se você ficar pensando em coisas negativas, pensando em coisas que você não gosta, e você, se não fosse o nosso corpo como um freio para que isso não se manifestasse. Então, muitas vezes a gente está pensando desejando algo, mas está com um sentimento para o outro lado. Aí é como se fosse um puxa de um lado e outro puxa de outro. E a consciência está aqui no meio. Vamos lá. Por exemplo, tu quer ter um relacionamento do sonho, mas tem medo, tem crenças. O que acontece? Você tem o pensamento, seu pensamento está puxando para cá. Você deseja, você quer. Mas o seu sentir está puxando para o outro lado. E a consciência está no ponto zero. Enquanto você não alinhar pensamento e sentimento, aquilo não se manifesta. Perceberam a importância disso, o entendimento disso para que você manifeste aquilo que você deseja? Gente, isso é tão importante, que eu vi que tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia, todas as situações, o que acontece? É como se fosse... As pessoas estão com os pensamentos desenfreados para o negativo. E é exatamente isso que está trazendo sofrimento no mundo e que traz sofrimento no mundo. Elas não têm noção do poder que há nelas. Do poder que está nelas. Deus em nós é o poder criativo que há em nós. E Ele cria e manifesta na nossa realidade tanto situações boas quanto ruins. A consciência em nós, Deus em nós é neutro. Ele simplesmente quer que nós experienciamos a realidade, seja ela boa ou não. É nós quem fazemos as escolhas na nossa vida. Por isso nós temos o livre-arbítrio para escolher se nós queremos viver tal situação ou não. E tem muito mais, tá? Tem muito mais outros princípios quânticos
que não dá para passar todos aqui. São vários. Só que eu contei assim os princípios quânticos, são mais de 18, tá? Que eu explico detalhadamente um por um. Falei que ia falar alguns princípios quânticos aqui e a aplicação na vida prática. Não é bem uma aplicação. Isto está ativo na nossa vida. Nós estamos o tempo todo observando a realidade. Esse é um dos principais, que é o princípio do observador. Observando a realidade, interpretando, e a nossa consciência, a consciência em nós está manifestando isso na nossa realidade. Para melhorar o entendimento sobre esse princípio do observador, para quem não sabe, foi um estudo que eles fizeram, que eu falei que é a natureza do átomo. 100 anos antes desse estudo, lá em 1803 mais ou menos, Thomas Young, ele fez um estudo para saber a natureza da luz. Qual era a natureza da luz? Percebeu que a luz também se comporta ora como onda, ora como partícula. Foi daí que veio aquela frase, né? Quantum. Ora a luz é onda e partícula ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E é como se fosse, ela tivesse como o quantum de energia, como se fosse pacotinhos de energia que há na luz. E 100 anos depois, aí teve o estudo para saber a natureza e o comportamento dos átomos. E perceberam que eles também é dual. E depois desses estudos, gente, o que perceberam? Toda a natureza tem esses comportamentos dual. É onda e partícula ao mesmo tempo. Como que eu vou explicar para vocês entenderem? Vamos supor, essa caneta aqui, ela é massa, partícula. Mas, se eu for olhar no microscópio, isso daqui tem energia. Ela tem energia, vibra. Tudo é um aglomerado de átomos que tem energia, vibra, é partícula e é onda, tem energia. Isso no nosso corpo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa célula, tudo ao nosso redor é onda, energia e partícula. Onda de energia e partícula, massa. Perceberam? E se tudo é onda, é energia, os nossos pensamentos também é. Entenderam como funciona isso? Então, e tem muito mais outros princípios quânticos, tá? Tem vários princípios quânticos dentro desses estudos da física quântica. E eu tô trazendo esses principais para você já com esses aqui, gente, você já muda qualquer situação na sua vida. Se você sabe que a sua consciência está criando a realidade, você começa a mudar a forma de ver a realidade. Você muda a forma de ver a reação das pessoas, como elas se tratam. Como você trata as pessoas. Como as pessoas te veem. As pessoas te veem conforme você se vê, conforme você acredita que você é. Olha que incrível. As pessoas vão te tratar conforme o que você acredita que você é. Se você se sente perfeito, maravilhoso, maravilhosa, as pessoas vão te tratar assim. Vou dar um exemplo para vocês bem interessante. Eu fiz quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu comecei a fazer uma análise e fui perceber. Sabe aquelas pessoas que se sentem lindos, maravilhosos, e elas têm uma autoestima lá em cima, e elas andam na rua, assim, antigamente era muito assim, agora parou um pouco, né? Às vezes andava na rua e as pessoas olhavam, chamavam atenção, e elas se sentem mesmo maravilhosas. Então, elas se veem assim. Se elas se veem assim, as pessoas vão vê-las desta forma, conforme elas acreditam que elas é. Perceberam? É o que eu já falei em outras lives. É o que eu já falei em outras lives também. Quando você acredita que você é
maravilhosa, maravilhoso, você está fazendo o quê? Acessando o emaranhamento quântico, o campo quântico, a consciência, o vácuo quântico, e trazendo para a sua realidade e está criando em você esse campo de energia. Quando você cria esse campo de energia, que é a consciência que faz isso, com o quê? Com o sentir, com as emoções. Você está trazendo isso para o seu campo, a consciência em você vai atrair situações, pessoas, coisas, para que isso seja manifestado na sua vida. É maravilhoso, gente, saber entender essa dinâmica. Eu falo que é maravilhoso. A minha vida mudou totalmente depois que eu estudei, pesquisei sobre esse assunto. Eu aplico no meu dia a dia. Falar pra vocês, mudou assim completamente. A forma das pessoas me veem, a forma de eu me relacionar com as pessoas. Eu já não olho com o mesmo olhar, porque se eu percebo que as pessoas não estão me tratando da forma que eu desejaria, então é exatamente eu que estou emitindo isso. Então eu tenho que corrigir em mim, para que as pessoas me olhem da forma que eu acredito que eu sou. Perceberam? Como que a consciência manifesta e cria a realidade? É tudo através de você, nada fora de você, nada fora de você. É tudo você, é parte de você. Eu falo e estou falando todas as minhas lives, os outros vídeos, as minhas postagens. Isto é o conhecimento da nova era. É o novo conhecimento da nova era. Não cabe mais o vitimismo, não cabe mais colocar culpa em alguém ou alguma coisa fora de nós. Porque tudo parte de nós. E muitas vezes, 95%, nós estamos fazendo isso inconscientemente. Nós estamos pensando em situações catastróficas, situações de infelicidade, estamos criando esse campo em nós e a consciência está plasmando isso na nossa realidade. E nós não percebemos isso. E pior ainda para quem não sabe nada sobre esse assunto. Para quem não sabe nada sobre esse assunto. Tá pensando, eu tô passando por isso, por causa disso, por causa disso, por causa... Não é por causa de nada, é você que está criando isso. É difícil de engolir, porque no começo há uns 12, 13 anos atrás, quase 15 anos atrás, que eu fiquei sabendo desse assunto, uns 10 anos atrás, eu engoli seco. Como assim eu estou criando isso? Como assim eu tô passando por essa situação, eu que estou criando isso? A consciência em mim está criando isso. Aí eu já até falei isso em outra live, tem outras pessoas que falaram pra mim, mas e aí? Quando acontece algo ruim com crianças, por exemplo, é a criança que está criando isso? Vamos lá, pra vocês entenderem bem. Eu fiz uma análise dessa situação. Vamos lá, uma criança de 6 anos, ela tá passando por uma situação lá, assim, que não é legal. Então, sabe de onde vem a crença e a situação? Dos pais. Os pais. A criança não faz parte da realidade dos pais? Então, vamos supor que o pai ou a mãe tem medo da criança ser molestada ou ser raptada, alguma coisa assim. Com certeza você pode pesquisar isso, você pode analisar isso, que o pai ou a mãe, ou vô, a avó, alguém tem alguma crença, algum medo relacionado a isso. E ao ter esse medo, essa crença, essa situação, ou talvez passou, não goste, ela está emitindo isso. Alguém do seu círculo de relacionamento vai passar por aquela situação para que justifique essa crença nela. Aonde foi parar essa situação? Quem vivenciou isso? A criança. Não é a criança, ela não tem essa consciência de racional, não tem a parte do racional formado. Está muito relacionado com os pais e com as pessoas que ela convive. Se tem medo envolvido, eu tô falando dessa parte catastrófica, também pode ser coisa boa.
entendeu? Tanto para o bem quanto para o mal. A consciência é neutra. Eu sempre estou falando isso. É neutra. Falar, você está passando por uma situação muito ruim, a pessoa está com uma doença, olha, até isso também, vou até que esclarecer aqui. Está com uma doença mortífera, está com um câncer terminal. Então é a consciência dela que criou aquilo? E as doenças vêm no nosso corpo físico para nos ensinar alguma coisa. Eu falo assim, como eu trabalho com esse aparelho que eu falei na parte física, aqui comigo presencial, o que eu percebi? A maioria, ou quase que todas as doenças estão relacionadas com o emocional não resolvido, problemas emocionais não resolvidos. Quando você traz à consciência um problema emocional que você não conseguiu digerir, aceitar, ou você passou por situação que você não aceitou muito, que você não digeriu muito, o que acontece? Causa uma estagnação de energia em alguma parte do seu corpo. E essa estagnação de energia, com certeza vai aparecer algum tipo de doença. Perceberam como é sempre você, você? Entenderam? A importância de você fazer uma análise. Eu também tenho um módulo onde eu falo da autoanálise, da autoobservação, para você aprender a observar situações que estão acontecendo com você, na sua realidade, que você não sabe o porquê. Você parar e fazer uma análise, uma autoobservação. E também a meditação. Quando você faz meditação, a prática da meditação, automaticamente isso vem para você. Olha, comigo acontece sempre, gente, sempre. Às vezes eu passo por certa situação, já vem aquela vozinha já falando comigo, assim, ó, por causa disso. Eu vou analisar, eu vejo, nossa, é isso mesmo. Já vem aquele esclarecimento. Quando você está fazendo essa prática diária, você faz essa prática diária de meditação, da autoanálise, da autoobservação, que é por isso que tem que ter o autoconhecimento. Você já vem isso para você, os esclarecimentos. Você para e observa o porquê que isso está acontecendo comigo. O que eu estou fazendo que está acontecendo isso comigo. Pode ter certeza. Vem aquela intuição, aquela voz interior te esclarecendo o porquê da situação. Perceberam? Como é maravilhoso esse conhecimento, gente? Como é maravilhoso você aprender esses princípios quânticos. Ana Paula, Lola, Augusto, Arlete, sejam todos muito bem-vindos, viu? Boa noite. Perceberam a importância do autoconhecimento? Autoconhecimento, autoaceitação, autoestima. Tudo isso está envolvido, gente, com a felicidade plena, com a realização daquilo que a gente deseja. Quando você se conhece, você sabe quem você é, se aceita como você é, simplesmente as pessoas à sua volta vai interagir a isso. Literalmente. Deixa eu passar para vocês uma parte bem interessante aqui. Quando você cria em você, e você tem dentro de você um pensamento, por exemplo, vamos lá, de autoestima. Você tem autoestima, você está emitindo essa vibração para o universo, à sua volta, e as pessoas, as coisas, as situações, elas justificam isto que você está sentindo. Todas as situações à sua volta é uma justificativa daquilo que está dentro de você. É aquilo que eu falo, já coloquei nas minhas postagens, nos meus vídeos. A realidade justifica o que está dentro de você, é um reflexo. Gente, quer um exemplo maravilhoso do seu universo exterior
Ó, se olhem no espelho. Se olhem no espelho. Assim acontece com a sua realidade. O que está dentro de você reflete fora. Então, não é você que tem que consertar dentro de você o que está te impedindo de você ser feliz e de realizar os seus sonhos? Percebeu o quão maravilhoso é essa parte do princípio do observador, que é um dos principais princípios quânticos? O princípio do observador, lembrando aqui que observar é desejar, querer, não querer, odiar. Você está observando, você está tendo percepção da realidade, seja ela boa ou ruim. Você está observando. Outra coisa interessante dentro desse conhecimento, gente, por exemplo, que quando você já passou por certa situação que você não digeriu bem, que eu falei da parte das doenças, você não digeriu bem isso, você passou por uma situação que você não gostou e você fica pensando naquilo. A sua energia está presa lá. Vamos supor que seja que aconteceu uma semana atrás. Você está, nossa, passei por uma situação que eu não gostei. Você fica ali pensando, remoendo aquilo o tempo todo. O que acontece? A sua energia está presa lá. Enquanto você não consertar, não ressignificar aquela situação, a sua energia vai ficar presa lá. E você não consegue realizar mais nada relacionado com aquela situação aqui, enquanto você não consertar lá. É assim que surgem as doenças. Você não digeriu, e isto acontece, gente, inconscientemente. A pessoa não percebe. Entenderam? O nosso consciente, a nossa parte consciente é só 5%. Muitas situações que a gente vive no dia a dia, que a gente já vivenciou, que a gente experienciou desde a infância, você nem percebeu, mas elas estão gravadas no seu inconsciente como experiências. Aí está a parte das doenças e de relacionamento catastróficos, de situações de escassez, de pobreza, de miséria, de doença. Perceberam? Se essas coisas estão acontecendo na sua vida, pode ter certeza. Tem experiências que você passou, que você não percebeu, não digeriu, não teve a interpretação, vamos lá, correta dessa situação, não ressignificou isso. Isso está gravado no seu inconsciente e a consciência em você, fala sua consciência, mas a consciência é uma só. A consciência em você está manifestando isso na sua realidade. Percebeu como é a criação e manifestação da realidade? Oi, boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Percebeu como é a criação e manifestação da realidade? Tudo sempre é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Nunca de fora para dentro. Eu penso, eu observo a realidade, ou não precisa nem observar. Eu imagino certas situações. Olha que incrível, gente. Fala do observar, a gente pensa que você está só olhando fora. Não é. Eu posso imaginar uma situação catastrófica, que eu não gosto. Fica imaginando. Tem gente que sofre antecipadamente por certas situações. O que ela está fazendo? Acessando o que eu falei na outra live. O campo da consciência de criação da realidade. Quando eu estou imaginando antecipadamente certas situações, seja boa ou ruim, eu estou acessando o campo da consciência, o emaranhamento quântico, e trazendo para a minha realidade aquilo que eu estou imaginando.
seja bom ou ruim. Tem um estudo também dentro da física, e quem fala muito sobre esse assunto é o Joe Dispenza. É o que eu acabei de falar. Você passou por situações no passado, você passou por situações que você não digeriu. Então, parte da sua energia ficou preso lá. É aí que entra as crenças, sabia? As crenças estão aí. A crença nada mais é o acreditar. Isso, gente, acontece muitas vezes, 90%, 95% inconsciente. Inconsciente. A sua energia ficou presa lá. Aí você está preocupado com o futuro, com a situação, você está antecipando situações futuras. O que acontece? Também você está energia presa lá. Aonde está a manifestação da consciência? No presente. Lembra? Consciência, para quem me acompanha, consciência de ponto zero. Consciência de ponto zero, neutra. Se eu estou com a parte da minha energia presa no passado e parte da minha energia presa no futuro com preocupações, sobrou o que para o presente? Para a consciência de ponto zero? Nada. Se não tem nada aqui, eu estou, ao invés de eu trazer a energia para cá, eu estou dissipando energia. E ao fazer isso, eu não tenho energia para que a consciência em mim manifeste aquilo que eu quero. Por isso que muitas pessoas falam que tem que limpar crenças e situações que você já passou que tá os seus paradigmas. O que eu falo? Traga consciência para o momento presente. Esqueça de situações que você passou no passado. Eu fiz isso comigo. Situações que eu passei desde a minha infância, que eu percebi que não foi boas para mim, experiências, que eu fiz. Não é que a gente esquece, você não esquece. Por isso que eu falo que não tem como limpar crenças. Não se limpa a crença. A gente ressignifica. O que é isso? Quando você, o inconsciente é um depósito de experiências que a gente teve. Eu falo que é os nossos registros acásticos. Situações, para quem entende, para quem acredita, até de vidas passadas. Quando você acessa esses arquivos e você percebe que tem situações que você está presa e você não digeriu aquilo, você traz a consciência a isso. Quando você traz a consciência, o que você fez? Você está trazendo a energia para o presente. Você traz a energia para o presente e ao fazer isso, você está ressignificando isso. Mudou o ponto de vista. Passou. Agora é outra vida, outra experiência. Você está trazendo. Quando você faz essa ressignificação, você traz a sua energia para cá. Quando você dissipa a energia, não tem como manifestar aqui. Não tem energia aqui, no presente. Não tem. Você está sem energia. A sua energia está presa lá, está presa no futuro. Você não tem energia aqui. Quando você ressignifica, traz a consciência, você resolve o problema. É aqui que entra as curas, gente. Curas de doenças. É isso. É trazer a energia para o presente. Quando você vem com a consciência conscientemente para o presente, você está acessando a consciência de ponto zero. Por isso que eu ensino como pano de fundo meditação. Dentro dos meus cursos, todos têm meditação. Perceberam? Então, para a gente encerrar. Quando você sabe de todos esses conhecimentos, de todos os princípios quânticos, e que é a consciência que cria a realidade, você sabe essa dinâmica, você transforma a sua vida. Estou falando isso por experiência própria, e as pessoas que já fizeram os meus cursos
perceberam isso. Eu falo que você entra de um jeito e sai de outro. Pô, você vê o mundo, a sua vida, a realidade com outros olhos. Porque foi assim comigo e com as pessoas que fazem os meus cursos. Não tem mais vitimismo. Não tem mais lá fora. Tudo é de dentro para fora. A criação da realidade, todas as suas experiências, seja elas boas ou não, é você que criou, você acessou em você o campo da consciência dessa experiência. Em você. E a consciência em você manifestou essa experiência na sua realidade. Pra gente encerrar. A consciência, que nada mais é do que Deus em nós, Ele só quer que nós experienciamos a vida. Temos experiências na vida, seja elas boa ou não. A consciência, Deus em nós, é neutra. A consciência é neutra. Não existe o mal, ou o bem, ou o bom, ou o ruim, ou isso não é bom. Isso é coisa nossa, humana. Para a espiritualidade, não existe isso. Existe experiências e aprendizado. Por isso que não pode ficar preso lá no passado, com situações no passado. Nós estamos aqui para aprender, experienciar as situações e evoluir. Aqui também entra a expansão da consciência, a evolução. O que é essa evolução? Quanto mais experiência eu tenho, mais eu aprendo, mais eu expando a consciência. E nessa expansão de consciência, eu tenho maior percepção. Eu percebo as coisas com outro olhar. E quanto mais percepção e mais a sua consciência está evoluindo em você, você está subindo na espiritualidade. Está subindo, quando você sobe na espiritualidade, você aumenta o coeficiente de luz, aumenta a sua luz. E aumentar a sua luz, você expande a consciência. Olha que coisa interessante, gente. É um caminho para a iluminação, é isso. É experiências. Não precisa você passar pela situação. Eu já percebi isso faz muitos anos mesmo. Que não precisa você passar por certas situações para você ter experiência. Só de vivenciar, perceber as pessoas, as outras pessoas, outras situações, você está aprendendo. Nós aprendemos com situações que a gente vê no dia a dia de outras pessoas, de outros países, outros estados, outras culturas. Nós aprendemos e sem julgamento. Entendeu? Sem julgamento. Lembra? Consciência neutra. Neutralidade e de ponto zero. Consciência de ponto zero. Consciência neutra. Que é isso, gente? Não existe o mal ou o bem, o bom ou o ruim. Não existe o julgamento. Não existe a crítica. Não, isso não existe. Simplesmente existe vida e experiência para ser vivida. Situações da vida para ser vivida. Perceberam? Perceberam a importância de conhecer e de saber que é a consciência em você que está criando a sua realidade. Não é a do outro, é a sua. Tudo o que acontece ao seu redor, na sua vida, todas as situações que você vive no seu universo, é criação e manifestação da consciência em você. E isto acontece você estando ciente ou não
dos princípios quânticos. Entenderam como que funciona isso? Para vocês que quiserem se aprofundar nesse assunto, o meu curso online, a Física Quântica para Leigos, está com inscrições abertas, tá? O link está na bio e também tem o grupo do WhatsApp. E para as pessoas que forem adquirir esse curso e também para os que já conseguiram, que já estão fazendo, eu vou dar uma aula exclusiva ensinando ao vivo para vocês como acessar o campo quântico de criação da consciência para você manifestar na sua vida aquilo que você deseja. Eu vou dar uma aula exclusiva para vocês aprender como acessar o campo da consciência do seu desejo. Cada um do seu desejo. Não importa a qual área que você quer manifestar. Seja no relacionamento, na saúde, na riqueza, na abundância, na viagem que você quer, na casa que você quer. Eu vou dar uma aula exclusiva e ao vivo para todos os alunos que adquiriram, as pessoas que adquiriram o curso, tá bom? Vocês vão ver que é só saber como faz isso. Como você acessa o campo da consciência para manifestar aquilo que você deseja e parar de você criar e acessar esse campo daquilo que você não deseja. Porque isso está acontecendo 24 horas. Independente se você acredita ou não, se você está ciente ou não. Isso está acontecendo o tempo todo. E desde que o mundo é mundo, isto sempre aconteceu. Só que faz muito pouco tempo que isso está vindo à tona. Que a consciência em nós que cria a nossa realidade. Olha que incrível, gente. Tá ok? Entra, acesse o link na bio, tá? O link na bio aí do meu perfil. E abaixo do vídeo eu vou colocar, tá? Para as pessoas que querem adquirir o curso. E entre no grupo do WhatsApp. Converse comigo pelo grupo do WhatsApp. Eu tenho o prazer de falar com vocês, tirar dúvida, tá bom? Beijo no coração e eu vou aguardar vocês do outro lado. Até mais!